Bom dia a todos vocês, Chag Sameach. Aqui em Jerusalém já estamos no horário do pôr do sol, se aproximando do anoitecer, última noite de Hanukkah, quando vamos acender a 8ª vela de Hanukkah, além das demais, completando com isso o acendimento de toda a Hanukkah. Hoje nós teremos luz completa, luz total, com toda a Hanukkah acesa, com tudo que isso simboliza e representa. Estamos chegando ao momento máximo de Hanukkah, no momento que nós temos a plenitude, encontramos a luz no seu auge, no apogeu, o máximo de luz possível. É isso que nós vamos ter hoje à noite, nessa última noite, 8ª noite de Hanukkah. Portanto, vamos ao acendimento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים, בכל 8 ימי חנוכה נרת הללו קודש הם, בכל 8 ימי חנוכה נרת הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. Muito bem, Baruch Hashem, estamos nesse momento especial, última vela de Hanukkah, última noite de Hanukkah, Hanukkah acesa por completo, com suas 8 velas, e chegamos nesse momento especial, depois de tantos dias seguidos, apreciando a luz, aprendendo da luz, atraindo, absorvendo e interiorizando a luz, não? Com tudo que ela representa, com tudo que ela significa. Nós falamos ontem das diferenças entre a menorá do templo, do Beit HaMikdash, em relação a Hanukkah. E entre outras, nós comentamos também a diferença óbvia, evidente, no número de braços. Na Hanukkah nós temos 8 braços, 8 velas da Hanukkah, além do Shamash, enquanto que na menorá do templo nós tínhamos
apenas 7 braços. Explicamos o motivo técnico disso, mas os livros místicos sagrados nossos se aprofundam nessa questão e nos explicam o seguinte. O número 7, que se repete várias vezes em diversas ocasiões no judaísmo, associado com muitas mitzvot, etc. O 7º dia, o 7º ano, ciclos de 7, nós temos 7 dias de celebração nupcial, Deus nos livre, existe o contrário, Shiva, também um período de luto que é guardado por 7 dias, mas sempre o número 7 presente com muita evidência, com muita ênfase no judaísmo. Qual o porquê disso? Qual a razão? Se fala que 7 representa a plenitude dentro da natureza. A natureza de forma completa, um ciclo completo. Uma semana é composta de 7 dias. E assim houveram na criação, no Gênesis, os 6 dias da criação, acompanhados do 7º dia, o Shabat, que era o dia santificado, o dia do descanso, o dia de elevação. Portanto, o ciclo da criação ele envolve 7 dias. 6 dias de produção, 6 dias de trabalho criativo e um dia de elevação, de santificação. No total são 7 dias. Por isso, de fato, se diz que o 7º dia é sagrado, assim como o 7º ano em Israel também é um ano sabático, um ano santificado para a terra, onde se abstém de trabalho de terra, etc., mas por quê? Porque 7 representa a plenitude, aquilo que há de completo dentro do ciclo da natureza. Portanto, depois que se realizou o trabalho, a produção, durante 6 dias, quando chega o 7º, se alcançou o máximo, se chegou ao plano mais elevado, por isso o 7º dia, o 7º ano também, Israel, é santificado, é abençoado, tem uma santidade especial, já que representa a perfeição, a plenitude, aquilo que há de completo e íntegro dentro do ciclo da natureza. Por isso se fala que o ciclo da natureza ele está relacionado com o número 7. 7 representa a natureza na sua forma completa, na sua forma plena. Isso é o 7. Por isso também a menorá no templo, que visava iluminar o mundo, ela tinha 7 braços. A ideia disso era fazer permear o mundo todo, toda a natureza, todo o ciclo completo da natureza de 7 dias. Então, equiparados a isso, haviam 7 braços da menorá para iluminar, trazer luz divina dentro de toda a natureza, preencher de forma íntegra, completa o mundo todo com a luz divina. Portanto, isso são os 7 braços da menorá no Beit HaMikdash. Então, qual é a explicação e qual o significado místico da Hanukkah, que tem 8 braços? Se 7 representa já a perfeição, a plenitude na natureza, então o que significa o 8? O que representa o 8? E a resposta que nós encontramos nos nossos livros místicos, sabe o que é 8? 8 é aquilo que vem depois do 7. Na realidade, durante o ano todo, nos ciclos naturais, nós contamos 7 dias, inclusive todos os dias na nossa reza, nós reproduzimos um cântico que os levitas entoavam cada dia da semana no templo sagrado, Ayom, Yom Rishon, Ayom, Yom Sheni, Beshabbat, Ayom, Yom Sheni. Hoje dissemos Ayom, Yom Hamishi, hoje é o 5º dia da semana, depois do Shabat, Mizmor, Shir, Leum HaShabbat, depois do cântico do dia do Shabat, a gente reinicia, recomeça na semana seguinte, a partir do 1º dia. Então, depois do 7, terminou o 7, se encerrou o ciclo da natureza e se reinicia um novo ciclo, começando de volta do número 1. O que representa o 8? O 8 representa aquilo que vem depois da natureza, aquilo que está além da natureza. O 8, se 7 representa a plenitude da natureza, a natureza na sua forma completa, o 8 representa o transcendental, aquilo que está acima da natureza, aquilo que é sobrenatural, aquilo que está acima do ciclo convencional, natural das coisas, aquilo que se enquadra não só na plenitude
do mundo, da natureza, mas aquilo que transborda, aquilo que é mais elevado, aquilo que supera, que transcende a natureza, isso representa o 8. Esse é o significado do 8. Por isso também se diz que o 8 indica aquilo que é sobrenatural, aquilo que é suprarracional, aquilo que está acima dos níveis e padrões convencionais das coisas, aquilo que é mais elevado. Interessante que na Torá, como nós dissemos, na Torá encontramos a maioria das mitzvot, coisas relacionadas com o número 7, mas nós temos algumas relacionadas com o número 8. E quando nós observamos, por exemplo, Brit Milá, a circuncisão, de acordo com a Torá, a mitzvah da circuncisão, que é um pacto estabelecido entre nós e Deus, quando ela é feita, Bayom Hashmini Imol Besar Orlatchem. Então a mitzvah é que ela seja feita de forma ideal, quando as condições de saúde do bebê permitem, etc. Então ela é feita no 8º dia de vida. Por quê? Porque se diz que o Brit Milá, ele expressa, o Brit Milá não é uma coisa lógica, não é uma coisa natural, ou seja, esse não é um pacto que é feito através da lógica, ou que as partes envolvidas, no caso, a pessoa, aqui nem pessoa, é uma criança, um bebê recém-nascido, não é que ele pensou, analisou, avaliou e resolveu então estabelecer esse pacto com Deus. Não, o Brit Milá indica um pacto, inclusive um pacto que é irreversível, que está na própria pele e que ele não está baseado na lógica, não está baseado no raciocínio, ele não está vinculado à natureza, como para indicar que o nosso vínculo com Hashem, nossa ligação com Deus, que é estabelecida através desse pacto do Brit Milá, isso representa algo que é sobrenatural, transcendental, acima da lógica, da razão, das circunstâncias do mundo, etc. E de fato nós vemos na história do próprio povo de Israel que todos os historiadores, antropólogos, sociólogos, etc., eles têm dificuldade de entender até o milagre da sobrevivência do povo judeu. Essa sobrevivência, existência milagrosa, apesar de todas as perseguições, apesar de todas as opressões, apesar de 2000 anos de exílio, de diáspora, etc., toda a dispersão, toda a perseguição, com todas essas dificuldades, Am Israel Chai, o povo de Israel vive. Então, é uma coisa única na história e, portanto, para muitos, pela lógica, inexplicável. E algo até que contradiz os padrões normais, quando nós vemos grandes povos, grandes civilizações, grandes culturas, potências mundiais, né? Houve o próprio Império Grego, helenista, o Império Romano, o Império Persa, grandes impérios que hoje eles estão nos museus ou nos livros de história. Não é? O que nós temos hoje na Pérsia ou no Egito, isso não tem a ver com aqueles impérios originais. Então, por outro lado, justamente o povo de Israel, que é uma minoria pequena, sempre foi uma minoria dentre todos os povos, etc., então, esse povo, ele resiste e sobrevive a todas as provações, a todas as dificuldades, todos os obstáculos, etc. Então, se fala que isso não é uma coisa natural, não é uma coisa lógica, não é uma coisa que se entende por si só. É algo que está acima dos padrões naturais, é algo que está acima dos padrões lógicos, é algo milagroso, é algo sobrenatural, é algo que está associado ao divino. Assim também se fala sobre a festa de Shmini Atzeret, o 8º dia de Atzeret, mas não vamos entrar em todos os detalhes agora. O principal é aquilo que os livros nos enfatizam. 8, se 7 representa a perfeição e plenitude dentro da natureza, 8 ele simboliza e representa o sobrenatural, o transcendental, o divino, aquilo que é mais elevado. E isso também nos explica por que os livros nos falam, comentando o salmista, que no Beit HaMikdash havia uma harpa de 7 cordas. Os levitas tocavam instrumentos no Beit HaMikdash, acompanhando os cânticos que se entoava a Deus, os louvores. Então, na época normal e comum do Beit HaMikdash, a harpa possuía 7 cordas. Porém, após a chegada de Mashiach, está escrito que vai se tocar Lamnatseach Halashminit de David. Vai se tocar uma harpa de 8 cordas. E qual a diferença se uma corda mais, uma corda menos, se são 7 cordas, 8 cordas? Mas se fala que aqui há um significado mais profundo.
porque a era messiânica representa essa passagem do mundo, essa transição, como nos falando que até agora o mundo foi regido, o mundo existia de uma forma convencional, dentro dos padrões da natureza, era isso que imperava, isso que predominava no mundo. Porém, com a vinda de Mashiach, a situação vai se modificar, o que vai predominar, o que vai se ver de forma clara, palpável, não é a natureza, nós vamos ver o sobrenatural, nós vamos captar a divindade, vamos captar a essência divina de uma forma explícita, de uma forma evidente. Por isso se fala que o mundo vai sofrer uma elevação e vai transcender, vai sair dos padrões das limitações naturais, das limitações da natureza, vai se sobrepor, vai se sobrepujar, alcançando o nível sobrenatural, o nível transcendental, que isso está insinuado no número 8. Por isso, de fato, o Kinor, a harpa do Beit HaMikdash, na época de Mashiach, vai ter 8 cordas. Vamos aprender um pouco de hebraico. O hebraico é Lashon HaKodesh, é o idioma sagrado. No hebraico nada é por acaso, nada é convencional. A raiz das palavras hebraicas, a raiz etimológica das palavras tem um significado, isso está associado à essência de cada ser, de cada criatura, de cada número, daquilo que é descrito na palavra, nas letras do idioma sagrado. Interessante que a palavra Sheva em hebraico é o número 7. Sheva. Quem conhece um pouco hebraico sabe que a primeira letra de Sheva, o Shin, dependendo se nós colocamos um pontinho do lado direito ou esquerdo, muda a sua pronúncia. É a mesma letra, ou a mesma palavra, e essa palavra Sheva, com outras vogais, com a mesma escrita, mas mudando o Shin para Sin, ela pode ser lida como Sova, ou Savea. Sova significa fartura. Savea, alguém que ve'achalta ve'savata uverachta, você irá comer, se satisfazer e abençoar a Deus. Então, Savea, em hebraico, se escreve como Sheva, só que o pontinho está de forma diferente. Então, Savea significa farto, satisfeito. Isso indica o conceito que nós dissemos, o que é Sheva, o que representa o número 7, a plenitude, aquilo que está completo, perfeito dentro dos padrões naturais. Portanto, Sheva, uma vez que representa a plenitude, também é lido, se fosse um adjetivo aplicando-se sobre uma pessoa, se fala que ele está savea, ele está farto, ele está satisfeito. Assim a gente diz no Teilim também, Poteach et yadecha umasbia, que Deus que abra suas mãos e nos satisfaça com fartura, com abundância, provendo-nos de todas as nossas necessidades, de forma a nos satisfazer. Sova, savea, significa, portanto, farto. É a plenitude, o que nós indicamos, o completo. Isso é Sheva Savea. Se a gente pegar o número 8 em hebraico, 8 em hebraico é Shmona. Shmone em hebraico é 8. A raiz da palavra Shmone em hebraico está associada com Shamen. Shamen, hoje aqui em Israel, inclusive, tem rótulos nos alimentos, é obrigatório, etc. Se eles têm muita gordura, não é? Muito shuman. Shuman é gordura. Shamen, o que é o shamen? Shamen é o termo que se usa para gordo, obeso. Não é? Ou seja, se Sheva indica savea, aquele que está satisfeito e farto, é a plenitude. O 8, Shmoná, é shamen, já é o obeso, é aquele que, não só que ele está satisfeito e farto, ele excede, ele já tem mais até do que, não só mais do que o necessário, mais do que o suficiente, ele já, não é? Ele excede, ele supera, por isso shamen, Shmoná, 8, está ligado com Shamen, que é mais do que farto e satisfeito, já é super farto, é já o obeso, já é aquela gordura adicional, já é aquilo adicional, aquilo que transcende, não é? Aquilo que excede. Então isso indica também o conceito do 8 que nós falamos, que é aquilo que é a mais. Interessante que o número Shmone, 8 dias de Hanukkah, a raiz de Shmoná, além de Shamen, vem de Shemen, que Shemen em hebraico significa óleo, azeite.
Isso está associado com o azeite das velas de Hanukkah, o milagre do azeite, do pote de azeite puro que durou 8 dias, etc. Portanto, a luz de Hanukkah, em contraste à luz da menorá. A luz da menorá, como já comentamos ontem, ela representa a luz divina iluminando o mundo, iluminando a natureza, trazendo a luz divina dentro da natureza, dentro dos padrões do mundo, dentro dos níveis de divindade que o mundo comporta. A vela de Hanukkah, ela tem um poder e tem um alcance maior ainda. Por mais incrível que pareça, por paradoxal que pareça, justo na época que nós não temos Beit HaMikdash, não temos o templo sagrado, ou quem se encontra na diáspora não está em Jerusalém ou na Terra Santa, mesmo assim, acendendo as velas de Hanukkah, a gente evoca, a gente atrai, a gente desencadeia um fluxo de luz divina, de energia divina, que é mais poderoso ainda. Uma luz divina transcendental, que ela está não só no nível 7, que é aquele nível máximo dentro da natureza, não só que ela preenche todo o espaço da natureza, mas ela excede, ela transcende. 8, ela está mais robusta ainda, não é? Está já excedendo, ela transborda, ela transcende e ela é superior aos níveis convencionais e níveis tradicionais do mundo e do universo. Isso está simbolizado nas velas de Hanukkah e particularmente enfatizado na 8ª noite de Hanukkah, no 8º dia de Hanukkah, o último dia que é trazido nos livros, inclusive como um dia muito especial para as nossas preces serem bem aceitas, atendidas. Nos livros místicos se fala de coisas muito elevadas em geral sobre a festa de Hanukkah, mas particularmente Zot Hanukkah, o último dia de Hanukkah, o 8º dia, se fala que é um dia de um alcance muito poderoso, um dia que a gente deve reforçar a nossa tzedakah, nossas boas ações, um dia onde a gente está habilitado a pedir mais e o alcance das nossas rezas também transcende, também é mais elevado, é um dia para obter e atrair o sobrenatural, os milagres também. E só falando e concluindo sobre luz, já que nós estamos no 8º e último dia de Hanukkah, a última noite aqui pelo menos, não é? E daqui a pouco, mais tarde, daqui a algumas horas também no Brasil, nós falamos diversos aspectos sobre a luz. Mas talvez cabe mencionar algo adicional, de acordo com os nossos livros mais místicos, de acordo com os conceitos que encontramos associados à luz na Kabbalah, no Zohar HaKadosh, na sagrada obra do Zohar, nos livros místicos e profundos. Então se diz que, em primeiro lugar, a divindade, a energia divina, é sabido que na Kabbalah ela é chamada como de Or Ein Sof Baruch Hu, a luz infinita de Deus, bendito seja. Interessante que quando os cabalistas, os mestres da Kabbalah, procuraram um termo para utilizar, para ilustrar o fluxo de energia vital divina, a revelação divina, qual o termo que utilizaram? Or, luz. Or Ein Sof, a luz infinita, a luz ilimitada de Deus. Or Ein Sof Baruch Hu, a luz infinita dele, bendito seja. Então a isso se refere, ou seja, a energia divina é chamada de luz. E como nós já falamos, explicamos que o judaísmo é comparado com a luz, Torá e Mitzvot são equiparados à luz, a nossa alma é comparada nas escrituras à chama da vela e etc. Não é? Então tudo isso está interligado. Assim também nós encontramos nos livros místicos um conceito que Itaron Haor Haba Min HaChoshech. Existe uma vantagem na luz, existe até uma superioridade maior na luz quando ela vem a partir da escuridão. Nem sempre nós sabemos valorizar a luz, apreciar a luz, não é? Nós nos acostumamos, graças a Deus, levantamos de manhã, o sol está brilhando, tem gente que ainda acorda antes do nascer do sol, mas de qualquer maneira, então vê o sol brilhar, ou nós temos a luz elétrica e assim por diante, e nós nos acostumamos a isso, isso já é visto como um pressuposto básico, não é? Que é assim, e assim tem que ser, não é? E não é de outra maneira. Mas nem sempre foi assim. Nós comentamos sobre o acendedor de lampiões, haviam outras épocas, em séculos atrás, onde não havia essa facilidade de luz, de brilho, de claridade, ou mesmo à noite, ou na escuridão. De
qualquer maneira, os nossos sábios afirmam que existe uma vantagem, uma superioridade, Itaron Haor, naquela luz, Abba min hachoshech, que vem da escuridão, vem a partir da escuridão. Então, em termos simples, no sentido literal, poderia-se imaginar que nós valorizamos mais a luz após a escuridão. Ou seja, se primeiro eu entro num recinto e a luz está apagada, está tudo escuro, não se consegue ver nada, apreciar nada, e de repente depois se acende a luz, a mechaia, como se diz, agora sim, não é? Então essa luz que foi acesa depois da escuridão, nós tendemos a valorizar e apreciar mais. Então isso seria o significado literal dessa frase. Porém, na realidade, o que os grandes mestres estão querendo nos dizer, quando eles falam da grandeza e da superioridade da luz que vem a partir da escuridão, Itaron Haor, Abba min hachoshech, a luz que vem da escuridão, eles estão se referindo a algo mais profundo. Eles estão se referindo a uma luz que vem da própria escuridão, uma luz que é derivada da escuridão em si. Uma luz que vem a partir da escuridão significa que a escuridão foi convertida em luz. A própria escuridão foi transformada em luz. E se fala que a coisa mais elevada que existe é essa luz, não aquilo que sempre foi luz, que sempre brilhou, que sempre iluminava. Se fala que a grandeza, a vantagem, a superioridade se encontra justamente na escuridão que foi transformada em luz, na luz que veio da escuridão, que foi extraída da escuridão, aquela luz que veio a partir da escuridão, quando a escuridão se transformou e se converteu em luz, aquilo que era escuridão e trevas passou a ser luz. Essa é a superioridade, essa é a luz maior, essa é a luz mais brilhante, mais intensa. E, de fato, o Zohar HaKadosh nos fala, na terminologia cabalística, ele nos diz quem vai ter acesso às esferas superiores, ao Olam Haba, ao mundo vindouro, ele diz, só vai poder adentrar aqui aqueles que, durante a sua vida, praticaram Itafcha Hashocha Lenehora. O Zohar fala aqueles que transformaram Meriru Lemitka, o amargo, em doce, traduzindo as palavras do Zohar, e aqueles que Itafcha Hashocha Linehor, aqueles que transformaram a escuridão em luz. Aqueles que realizaram esse trabalho em vida, ou seja, converteram a amargura em doçura, transformaram a escuridão em luz, esses vão ter acesso aos planos elevados, aos níveis elevados em termos espirituais. Então daqui nós vemos no Zohar que ele enfatiza de sobremaneira essa questão dessa metamorfose, de transformar a escuridão em luz, esse conceito de transformação. E de fato, as luzes de Hanukkah, e mais ainda Hanukkah com seus 8 braços, que 8 representa o transcendental, o sobrenatural, eles vêm nos transmitir, vêm nos ensinar essa mensagem do poder transcendental da luz, do efeito sobrenatural da luz, desse efeito, dessa realização, que a luz tem esse potencial de realizar essa metamorfose, de transformar a própria escuridão em luz, não é? Então a escuridão, são trevas, né? Nos incomoda, nos atrapalha e etc. Ele diz, não só, até agora nós falamos que nós temos o poder de iluminar a escuridão, de fazer brilhar mesmo no escuro, que mesmo pouca luz espanta muita escuridão. Mas aqui nós vemos, de acordo com os livros místicos, que nós temos através da luz um poder ainda maior. A luz pode transformar a própria escuridão, não só que ela vai dissipar a escuridão, vai eliminar a escuridão, mas ela tem o poder, ela tem a capacidade de transformar e converter a própria escuridão em luz, fazendo com que a própria escuridão em si brilhe. E isso produz a luz maior, Itaron Haor, Abba min hachoshech, a vantagem, superioridade da luz. Sobre isso se referem os nossos mestres cabalistas, os místicos, quando eles falam da grandiosidade daquela luz que foi obtida a partir da escuridão, quando se transformou a própria escuridão em luz. Isso não é apenas um conceito místico esotérico, um conceito abstrato.
talvez traduzindo em palavras práticas, numa interpretação prática de tudo isso, os nossos mestres estão querendo nos dizer que existem situações na nossa vida, às vezes nós temos momentos de trevas, momentos de escuridão, momentos de crises, momentos de depressão, momentos de questionamentos, às vezes nós temos situações que nos paralisam, que nos imobilizam. Cada um de nós já passou por momentos como esses na sua vida. São momentos obscuros, momentos onde nós nem vemos a luz no fim do túnel. Quantas pessoas não passaram por momentos como esses nesses últimos 12 meses que nós estamos vivendo? Então aqui vem um ensinamento profundo que nos diz que às vezes aquilo que você vê como escuridão está aí para você transformar isso, não só para você superar esse obstáculo, não só para você passar por esse momento, ultrapassá-lo e superá-lo, mais do que isso, para você tomar essa escuridão e convertê-la em luz. Se a gente tomasse como exemplo uma corrente de água, né? Uma corrente de água, um riacho, uma corrente de água, a água escorre, de repente vem alguém e coloca uma barragem, monta lá, coloca vários pedaços de lenha, madeira, o que for, represando, ou seja, segurando a corrente da água, fazendo com que ela não possa prosseguir e escorrer. Aquele pequeno riacho, ele fez uma barragem, e o que acontece? Aquela barragem se torna um obstáculo, se torna um impedimento, e ela segura a água, e a água não consegue seguir adiante. Porém, o que acontece? Através dessa barragem, através dessa obstrução, através desse obstáculo, desse impedimento, as águas vão se acumulando, as águas vão crescendo, as águas vão tomando mais força ainda até que chega um momento que essas águas rompem a barreira. O que acontece naquele instante que as águas rompem a barragem? Elas seguem adiante com mais força e mais ímpeto, com uma força que elas não tinham, não possuíam antes. Elas seguem com mais força, com mais velocidade, com mais ímpeto. E mais do que isso, aquilo que era o obstáculo, aquilo que era o impedimento, a barragem, elas carregam consigo. Aquilo também segue na direção que as águas estão correndo. Ou seja, elas carregam consigo, levam consigo o próprio obstáculo. Em outras palavras, o que deu às águas uma força maior, um ímpeto maior, uma velocidade maior, o que fez com que elas levassem, não só não se prendessem através daquele obstáculo, mas levassem o obstáculo consigo, foi aquela barragem, o impedimento, aquilo que estava impedindo, que era um obstáculo, isso acabou gerando mais força, mais energia, mais vigor nas próprias águas. Também se fala que o mesmo acontece com os períodos obscuros, escuridão. Às vezes essa escuridão vem para nos fazer parar, para nos fazer refletir, para nos estimular, nos fazer descobrir o potencial oculto que nós temos dentro de nós, um potencial que às vezes está adormecido, que às vezes está passivo, inativo, às vezes até por comodidade ou por preguiça nossa. Então vêm esses momentos obscuros que servem como desafio, mas por que eles vêm? Por que nós temos que enfrentar essa escuridão para descobrir uma luz maior? Então, na realidade, o que acontece é que a partir da escuridão surge uma nova luz, uma luz mais forte, mais intensa, mais reforçada, e esse era o objetivo, na verdade, da escuridão. A escuridão estava lá para ser transformada e convertida em luz, e essa escuridão que se transforma em luz, a luz proveniente dela é uma luz mais elevada, é uma luz maior. Isso é o que está refletido na própria Hanukkah, que aqui houve a profanação do templo através dos helenistas, houve a interrupção do acendimento da menorá, mas justo esse período obscuro da nossa história acabou gerando essa mitzvah que nos acompanha o tempo todo, não só na época do Beit HaMikdash, mas depois do templo sagrado, em mais de 2000 anos na diáspora, em todas as situações, essa mitzvah está presente, ou seja, essa luz transcendental, essa luz sobrenatural que não está submetida, subordinada às condições da natureza, às leis de tempo e espaço, às circunstâncias, situações, mas ela se faz presente
em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar e momento, em qualquer época. E esse é o ensinamento de Hanukkah, o poder transformacional da luz. Isso significa que quando nós absorvemos luz, quando nós fortalecemos o nosso judaísmo, quando nós trazemos mais ner mitzvah vetoraor, mais uma mitzvah significa mais uma chama de vela, mais uma iluminação dentro de nós. Mais Torá significa mais luz. Ou a nossa alma, que é comparada com uma vela, quando ela vai se fortalecendo, quando fortalecemos nossa espiritualidade, isso nos dá a força e a capacidade não só de superar os obstáculos, de vencer as barreiras, mais do que isso, de transformar todas essas barreiras, de convertê-las, de colocá-las até a nosso favor, a nosso serviço, redirecioná-las para o caminho certo, fazendo com que tudo isso não só deixe de ser um impedimento, mas ainda se torne um aliado, que nos dê mais força, mais energia ainda. Muitas vezes nós crescemos a partir dos desafios, a partir das dificuldades, justamente quando a gente se depara com os obstáculos, quando a gente se depara com as barragens, com as barreiras, com as escuridões, a partir disso nós emergimos com muito mais luz, com muito mais energia. E nós podemos dizer que esse também é o conceito do azeite, que nós acendemos a Hanukkah preferencialmente com azeite de olivas, como era no Beit HaMikdash. O que é o azeite? Inclusive, os nossos sábios dizem que o povo de Israel é comparado com uma oliva, porque assim a oliva azeitona, quando você aperta ela, então dela você extrai o azeite. O que é o azeite? O azeite é aquilo que brilha e que ilumina, aquilo que é incandescente, combustível, que produz a luz. De onde se origina essa luz? Do azeite. Mas como se extrai o azeite? Pressionando, apertando. Às vezes nós só produzimos e rendemos, infelizmente, sob pressão. Às vezes nós só revelamos o nosso potencial quando vem um aperto, quando vem alguma escuridão, alguma situação que obstrói, que impede, que restringe, mas isso vem para servir de desafio, para servir de... Isso não é um obstáculo, é um trampolim para nos ensinar a saltar mais alto, saltar em distância maior, mostrar que nós temos uma capacidade de se elevar maior, superar essa escuridão e se elevar mais. E encerrando e concluindo nessa última noite de Hanukkah, queria só concluir, encerrar com um comentário do Rebbe. O Rebbe faz um comentário sobre a passagem inicial do Gênesis. Qual a primeira coisa que Deus criou no mundo? Conforme descrito no Gênesis, no primeiro dia de criação. Então se fala que o mundo, o mundo estava numa situação de caos e vazio, não havia nada e ninguém, nenhuma criatura, nenhum ser, até que Vayomer Elokim Yehior, Deus disse que haja a luz. E surgiu a luz. E é um tipo de luz especial, porque os astros, Sol, Lua, estrelas, eles só surgiram, só foram colocados no céu só mais tarde, na quarta-feira, certo? Mais tarde. Mas nesse dia, no domingo da criação, no dia original, no primeiro dia da criação, Deus criou a luz. É uma luz que não era derivada dos astros, etc. Inclusive se fala que essa era uma luz muito intensa e poderosíssima, que uma criatura humana a olho nu poderia enxergar de uma face do mundo até a outra através dessa luz. Mas depois, vendo que o ser humano não faria bom uso dessa luz, Deus recolheu essa luz, e onde ela foi guardada, depositada, se fala que ela foi depositada dentro da Torá. E os grandes tzadikim que estudam a Torá com pureza, eles obtêm essa luz, eles absorvem dessa luz, e isso lhes dá uma visão bem mais ampla, profunda, elevada de tudo o que acontece no mundo, e etc., do que está por acontecer e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, a primeira criação foi a luz. E o Rebbe pergunta, por que Deus criou em primeiro lugar a luz? Se ainda não havia necessidade de luz, se não haviam criaturas que dependiam da luz ou pudessem até usufruir da luz e apreciá-la. Então, qual a necessidade de criar a luz logo no início?
Por que a primeira criação, por que Deus escolheu como primeira criatura sua a ser criada a luz e não outra coisa, quando ainda não havia necessidade, não é? Estamos construindo uma casa, as instalações elétricas, ou se coloca lâmpada, isso bem depois de já ter montado muita coisa, só nos estágios finais. Então, por que aqui a primeira criação foi a luz? O Rebbe dá uma explicação muito bonita e profunda. O Rebbe diz que Deus, criando a luz em primeiro lugar, na realidade, com isso, ele estava fazendo uma declaração de missão. Ele estava estabelecendo por que e para que esse universo está sendo criado. Qual o propósito da criação? Qual a finalidade da existência? Qual a missão do ser humano, que é a criatura primordial do mundo, do universo? Para que estamos aqui? Qual a finalidade de tudo isso? Em duas palavras, em hebraico, Yehi Or, para que haja luz. Deus criou o mundo, e isso ele enfatiza, mesmo quando a Aretz Haitá Tohu Vavohu, quando o mundo ainda, no mundo reinava um caos e um vazio, uma escuridão e etc., uma confusão. A primeira criação é a luz, Yehi Or, para nos dizer, em primeiro lugar, antes até, talvez aqui ainda não houvesse em termos práticos necessidade ou utilidade dessa luz, mas Deus queria deixar bem claro e patente qual o objetivo e propósito de toda a criação, para que estamos aqui, saibam, em primeiríssimo lugar, e essa era a declaração divina, a declaração de missão, tudo isso está sendo criado, tudo isso está acontecendo para que Yehi Or, para que haja luz, que surja a luz. Em outras palavras, a Torá nos ensina, logo nos primeiros versículos, qual a finalidade da nossa existência. Nós estamos aqui para iluminar, para brilhar, para fazer iluminar a nossa alma, para fazer brilhar nossa espiritualidade, para iluminar o nosso judaísmo através de Torá e Mitzvot, para iluminar aqueles que estão ao nosso redor, para iluminar as suas vidas, para lhes dar uma luz e energia positiva, para iluminar o mundo, a sociedade, tornando o mundo melhor. A gente se depara com muita escuridão, com muitos obstáculos, com muitas limitações, barreiras, etc. Mas nós estamos aqui justamente para isso. A finalidade, isso nos foi colocado como desafios, mas a finalidade e o objetivo de tudo, e o bom Deus nos deu força e potencial para realizar isso, o objetivo e a finalidade é Yehi Or, que haja luz, iluminar, fazer brilhar, e nós temos esse poder e capacidade. Nós temos, nos foi dado por Deus a capacidade, por isso a divindade é chamada de Or Ein Sof Baruch Hu, a luz divina infinita, ilimitada. E nós temos dentro de si, fomos criados à imagem de Deus, temos uma partícula de divindade, uma alma divina dentro de nós, isso significa que nós irradiamos essa luz. E essa luz nos dá o poder não só de iluminar a escuridão, mas de transformar e converter a própria escuridão em luz. Essa mensagem nós encontramos logo no início da Torá, representando qual o objetivo e finalidade de toda a criação. E essa mensagem está enfatizada na bonita e alegre festa de Hanukkah, que nos ensina a olhar para as velas, para as luzes e aprender e derivar ensinamentos da luz e se conscientizar do valor da luz, ou seja, que nós, por mais que estamos num mundo materialista, competitivo, etc., mas que a gente saiba se elevar e saiba perceber que mais do que as coisas físicas e materiais, existe uma essência mais elevada, que isso representa a luminosidade, e essa luz é poderosíssima, e através dessa luz não só nós superamos a escuridão, vencemos a escuridão, mas nós até convertemos e transformamos a própria escuridão em luz. Quero desejar a vocês um feliz final de Hanukkah e principalmente que esses dias de Hanukkah prossigam iluminando o ano todo. Que a gente leve consigo, mesmo depois do término de Hanukkah, que a gente leve conosco essa luminosidade, esse brilho das velas de Hanukkah, que a gente leve isso conosco durante o ano todo. Que nós tenhamos a nossa chama acesa e cada vez mais brilhando. Que nós possamos desempenhar o papel de acendedores de lampiões, estar iluminando o mundo, que nós sejamos bons condutores de energia positiva
de luz divina, que nós sejamos como a vela servente, aquela vela da qual se acendem várias outras, que nós sejamos pessoas positivas, pessoas que transmitem uma energia positiva, que transmitem luz e brilho para os outros, ajudando, apoiando, incentivando os outros, etc. E iluminando o mundo, tornando o mundo mais iluminado com essa luz belíssima da Torá, da mitzvot, com a luz da espiritualidade, e que a gente se envolva cada vez mais, que a gente esteja imbuído do Or Ein Sof Baruch Hu, dessa luz divina infinita, que ela se faça presente dentro de nós, que nós possamos internalizar, interiorizar toda essa revelação, e que isso se manifeste de forma positiva para todos nós o ano todo, em forma de todas as bênçãos, não só no sentido espiritual, mas também no sentido físico, material, trazendo para todos nós bastante saúde, bastante sucesso, prosperidade, bastante nachas, alegrias, boas notícias, que Deus preencha os bons desejos do coração de todos para que possam se realizar de uma forma efetiva, e que nós tenhamos, Bezrat Hashem, a partir de Hanukkah, um ano e dias muito iluminados, dias cheios de bênçãos divinas, cheios de luz, de Torá e mitzvot, e que assim a gente possa prosseguir durante o ano todo. Então, um Hanukkah Sameach a todos vocês, e desde já também um Shabbat Shalom, e até a próxima, se Deus quiser.